Hoje nós conversamos com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ricardo Lewandowski é conhecido como um ministro que se relaciona com a nossa lei maior, inspirado no fundamento holístico. Pois bem, ministro, a Constituição fica diferente aos olhos desse princípio? Eu acredito que a interpretação da Constituição, a partir de uma visão holística, é diferente, sim. Holismo é uma expressão que é empregada nas ciências naturais e nas ciências humanas e significa a interpretação dos fenômenos como um todo e não a partir da parte. Quando se interpreta a Constituição de forma holística, que é a expressão que eu utilizo, nós interpretamos a Constituição não por artigos de forma isolada, mas como um todo, especialmente a partir dos fundamentos principiológicos dela. Ministro, mas nessa concepção há certa semelhança com o procedimento adotado pela Suprema Corte Americana, onde o que muda é a lei, a interpretação da lei e não a lei? Pode ser? Eu acho que isso é um excelente exemplo, é verdade. A Constituição Americana de 1787 é uma Constituição fundamentalmente integrada por princípios, tem apenas 7 artigos e 27 emendas. Isso permite que os juízes da Suprema Corte, ao longo dos tempos, mudem a interpretação da lei mediante a aplicação dos princípios. A nossa Constituição, apesar de não ser uma Constituição sintética como a americana, mas sim uma analítica, ou seja, é muito detalhista, tem 250 artigos, além das disposições transitórias, ela é muito rica em princípios. Sim. Então, nós temos o princípio federativo, o princípio democrático, o princípio republicano, o princípio da igualdade. Princípios não faltam. Enfim, princípios não faltam. Isso permite que o intérprete, ao examinar o caso concreto, ao subsumir o caso concreto à lei, aplique exatamente esta riqueza de princípios que integram a Constituição brasileira. Continuemos. O senhor defende que a troca de partido frauda a vontade do eleitor. No entanto, ministro, não seria romantismo imaginar que o eleitor brasileiro vota no partido e não na pessoa do candidato? Olha, o Judiciário em geral e o Supremo Tribunal em particular, quando decide uma questão, ele não põe apenas fim a uma determinada controvérsia. Ele exerce uma função pedagógica. O Supremo Tribunal Federal cumpriu seu papel na questão da fidelidade, mostrando que a troca incondicional de partidos por parte dos políticos frauda a vontade do eleitor e frauda o princípio da soberania popular. Agora cabe à cidadania realmente fazer o restante. Cumprir o seu papel. E por falar no Senado e na Câmara, o senhor é radicalmente contra os votos secretos e as sessões sigilosas. O Judiciário não pode acabar com isso? Olha, a nossa Constituição traz, dentre outros princípios, já que estamos falando de princípio, um princípio fundamental que é o princípio da publicidade. Em linguagem comum, é o princípio da transparência nas relações, enfim, que o Estado trava com os particulares e os cidadãos, de modo geral. Inicialmente, a ideia das sessões secretas foi concebida exatamente para proteger o próprio parlamentar contra pressões indevidas. Sim. Mas isto, com o passar dos tempos, especialmente em nosso país, revelou-se contrária à vontade popular. Este princípio, enfim, do sigilo de determinadas sessões, porque percebeu-se que os parlamentares travam determinados acordos. Sim, tudo acontecia ali, né? Exatamente, e que nem sempre corresponde à vontade dos administrados, do particular, dos cidadãos. Agora mudemos de assunto. No final do ano passado, o seu gabinete recebeu o certificado ISO de qualidade de serviço. Ora, isso para nós paulistas foi um orgulho, pois o senhor não havia completado ainda 2 anos de judicatura na Corte. Mas diga lá, quais as condições exigidas, ministro, para aquela conquista? Número de processos julgados, atendimento, simpatia, ter uma esposa maravilhosa e o que mais? Bem, eu penso o seguinte, o paulista tem mania de eficiência, de tecnologia. E nós trouxemos esta ideia para cá. Claro que outros ministros também têm os seus métodos, também adotam, sobretudo a informática. Todos trazem. E a informática hoje é algo bastante disseminado. Mas a ISO 9001, ou a ISO 9000, a ISO 9001 é um dos
digamos assim, um dos padrões mais avançados dessa ISO, que é um método de qualidade aplicado à gestão na iniciativa privada e que eu trouxe para o setor público. Isso implicou, sem dúvida nenhuma, uma mudança cultural. É a informatização, foco no cliente. Eu sempre digo, o nosso cliente preferencial aqui é o jurisdicionado. Sim. E falo sempre para a minha equipe, nós não trabalhamos aqui para o ministro Lewandowski, nós não trabalhamos para o Supremo Tribunal Federal, não trabalhamos para nós mesmos, mas nós trabalhamos para o jurisdicionado, para o cidadão, para o povo. Não trabalhamos para nós mesmos, mas nós trabalhamos para o jurisdicionado, para o cidadão, para o povo. É uma mudança de mentalidade. E para recebermos a certificação ISO 9000, nós passamos por uma auditoria independente, quer dizer, para exatamente verificar se os nossos padrões de gestão correspondem aos padrões internacionalmente adotados. Beleza, quer dizer, além de uma esposa maravilhosa, o senhor precisa de tudo isso. A esposa é absolutamente imprescindível para o sucesso de tudo, não apenas do trabalho. Não haveria também, ministro, cá entre nós aqui, também uma razão bem objetiva, como o porte, a aparência do prestador de serviço? Afinal, o senhor tem fama de ser o ministro aristocrata do Supremo, não é? Todos sabem disso. Olha, eu acredito que aristocratas, no bom sentido da palavra, no sentido da cortesia, da lhaneza no trato com os colegas, é um adjetivo que se aplica a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. É verdade que muitas vezes as discussões em plenário se tornam um pouco acirradas, mas no convívio do dia a dia, realmente a elegância, a cortesia e até um certo sentido de fraternidade predominam. Ministro, mas mesmo quando o senhor sofreu, meses atrás, aquela estonteante invasão jornalística de privacidade, a sua reação foi muito elegante. Realmente foi elegante, apesar do enorme gravame moral que isso me causou. Apesar do enorme gravame moral que isso me causou. Elegante até demais. Né? Foi contida por várias razões. Primeiro, em respeito aos colegas, para proteger o tribunal e em homenagem à própria liberdade de expressão. Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma ação absolutamente inusitada, antiética da mídia, ou de algum setor da mídia, que invadiu a minha privacidade, a privacidade de uma colega minha. E realmente eu penso que isso foi o prenúncio de uma série de outras ações que se desencadearam depois. É verdade. Algumas, enfim, avaliações desairosas de ministros do próprio tribunal e que culminou nesse episódio lamentável, gravíssimo, que aliás é um crime, do grampo que foi feito no telefone do presidente dessa nossa corte. Os abusos vieram vindo, né? Os abusos vieram vindo, exatamente porque, na verdade, aqueles que invadiram a nossa privacidade talvez não entenderam o recado. Aqueles que invadiram a nossa privacidade talvez não entenderam o recado. Nós queríamos, na verdade, proteger a corte, proteger a própria liberdade de expressão. Claro. Mas a coisa foi num contínuo avançando, enfim, para uma direção que é absolutamente inaceitável. Quem sabe agora, né, as coisas se ajustem. Esperemos, né? Eu acho que vão se ajustar porque os três poderes estão concertados na busca de uma solução. Ministro, mas não é tão fácil lidar assim com essa contenção, né? É difícil em certos momentos, né? Bom, sem dúvida nenhuma, mas nós temos que conter as emoções, né? Temos que ser racionais e aqui nós estamos na Suprema Corte do país. Claro. Me parece que a elegância e a cortesia é algo absolutamente obrigatório e uma condição mesmo de trabalho num colegiado. Pois é, ministro. Incrível é pensar que há quem diga que o pensamento se faz pela boca. Nos dias de hoje, como o senhor bem disse, não é bem assim, não é mesmo? Os nossos pensamentos, eu diria, são furtados, fotografados, enfim, como quiser, não é? Eu penso que o respeito a certas regras de civilidade é absolutamente importante para a própria vida em sociedade, sob pena de retornarmos à barbárie. Sob pena de retornarmos à barbárie. Bom, ministro, vamos fazer o seguinte, resumo da ópera. O certificado ISO deve ter considerado tudo isso.
Bem, realmente esses episódios todos não me abalaram, porque nós continuamos trabalhando e, graças a Deus, recebemos o ISO 9000, que é um reconhecimento internacional da qualidade dos trabalhos do nosso gabinete. Os nossos parabéns, viu, ministro? Muito obrigado. Nós vamos interromper alguns instantes, você não saia daí, e daqui a pouco estaremos de volta com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. De volta com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Ministro, a questão do nepotismo está realmente resolvida? O senhor foi relator da jurisprudência que resultou na súmula proibitiva. Como ficam as contratações cruzadas entre os diferentes poderes? Pois é. Ou seja, legislativo, executivo, judiciário. Eu não diria que a questão do nepotismo foi resolvida a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal e a partir da edição da súmula de número 13, porque o nepotismo é um fenômeno cultural. Aliás, o grande historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, no seu livro clássico Raízes do Brasil, ele mostra que isso está ligado ao patrimonialismo, que sempre predominou no Brasil desde os tempos coloniais, ou seja, a confusão entre o público e o privado. Eu creio que o Supremo Tribunal Federal deu o primeiro passo, a súmula número 13 foi bastante minuciosa, previu exatamente a proibição do nepotismo cruzado, agora cumpre à cidadania e ao Ministério Público fiscalizarem, enfim, os casos concretos com que se deparam. Agora cumpre à cidadania e ao Ministério Público fiscalizarem, enfim, os casos concretos com que se deparam. O Supremo Tribunal Federal, na súmula, evidentemente, não usou essa expressão mais popular, que é nepotismo cruzado, mas usou uma expressão talvez um pouco mais sofisticada e mais técnica, dizendo que também as designações recíprocas estariam proibidas, ou seja, compreendidas na vedação ao nepotismo. É quando alguém em um órgão nomeia alguém de outro órgão e o agente de outro órgão, numa reciprocidade, também nomeia um parente daquele que nomeou em outro órgão. Isso quer dizer que a esposa de um senador não poderá trabalhar no gabinete de um ministro. Seria isso? Em princípio, sim. É preciso interpretar, analisar depois cada caso é um caso. Tá bem. Nós falamos em pessoas jurídicas. Nos debates do Supremo Tribunal Federal surgiu, a minha primeira proposta era órgão. Depois o Supremo evoluiu nas discussões em plenário e colocou pessoa jurídica. É preciso depois, em cada caso concreto, interpretar o que significa pessoa jurídica. Okay. Qual a abrangência deste conceito? Ministro Lewandowski, um colega seu, também ministro da Corte, afirmou recentemente em entrevista à Folha de São Paulo, e afirmou veementemente que certas elites vêm monopolizando a agenda do tribunal, atropelando a ordem natural dos julgamentos. É verdade? Olha, eu não sei em que contexto esse meu colega fez esse pronunciamento, mas eu queria dizer o seguinte: as grandes decisões paradigmáticas do Supremo foram sempre tomadas em função de casos que envolviam pessoas muito simples. Vou dar 3 exemplos. O primeiro, a progressão no caso de crimes hediondos. Foi um habeas corpus julgado a partir de um manuscrito de um preso, de um pobre preso que reclamava a progressão. Outro exemplo foi o caso das algemas. A proibição do uso indiscriminado das algemas surgiu numa discussão em plenário em que se julgou a questão de um pedreiro que havia sido algemado, acusado de homicídio, que estava sendo julgado pelo Tribunal do Júri. Em terceiro lugar, o caso do nepotismo.
O nepotismo surgiu também num caso que envolvia uma pessoa comum, um motorista contratado por um vereador no município de Água Nova, no Rio Grande do Norte. Além disso, eu queria dizer o seguinte: nós, ministros, recebemos em média cerca de 5 ou mais advogados de todo o país. Nós, ministros, recebemos em média cerca de 5 ou mais advogados de todo o país, do Oiapoque ao Chuí, desde o recém-formado ao grande profissional dos maiores centros, das maiores metrópoles brasileiras. Além disso, recebemos índios, sindicalistas, representantes de ONGs. Esse é um tribunal realmente muito democrático. Esse é um tribunal realmente muito democrático. Eu já ouvi muitos advogados dizerem que é mais fácil falar com o ministro do Supremo Tribunal Federal do que com o juiz substituto em primeiro grau. Portanto, eu creio que este não é um tribunal das elites, é o tribunal do povo mesmo. Este não é um tribunal das elites, é o tribunal do povo mesmo. Os ministros recebem 5 advogados por ano? Não, 5 ou mais por dia. Nós recebemos antes das sessões, no meio das sessões, no intervalo das sessões e depois das sessões. Nós só despachamos as nossas sessões depois das 8, 9 horas da noite. Bom, aliás, o seu colega foi além, declarou que quem é recebido nos tribunais, exatamente isso, pelos juízes, são representantes das classes mais bem situadas. Novamente pergunto, isso é verdade? Não, e como eu disse antes, nós recebemos todo e qualquer tipo de advogado, desde o recém-formado, que defende uma causa muitas vezes humilde, modesta, até os mais importantes escritórios do país. Então, esqueçamos o que seu ilustre colega declarou. Eu insisto nesse aspecto, não sei em que contexto ele falou, mas a minha experiência pessoal é que realmente esse é um dos tribunais mais democráticos do país e os advogados atestam isto. Voltaire, ao ler os escritos de Rousseau, ministro, relativos à teoria do bom selvagem, dizia ter uma vontade irresistível de andar de 4. O senhor não acha que os homens, ultimamente, têm andado muito de 4? Olha, se nós olharmos para o concerto internacional, realmente eu acho que essa é uma afirmação verdadeira. O recrudescimento de conflitos regionais, a degradação ambiental generalizada, faz com que essa afirmação realmente seja algo de concreto. Mas eu sou muito otimista com relação ao Brasil, tirando um ou outro caso localizado, ou casos localizados, a violência nas grandes cidades, mas circunscritas a bolsões, ou também casos de degradação ambiental que estão sendo controlados. Eu acho que o Brasil é um país iluminado, é um país da concórdia, um país que está progredindo tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social e mesmo cultural. Eu acho que nós vivemos uma terra abençoada e se olharmos o restante do mundo, confirmaremos isso com muita facilidade. Ou seja, os brasileiros estão andando normalmente? Eu acho que sim, estão andando de pé e olhando para frente para o futuro. E olhando para frente para o futuro. Agora, existe diferença entre o homem moral e o moralizador? Ah, sem dúvida. Professor, agora como professor nos O homem responde. moral é aquele que se pauta por padrões éticos. E o moralizador é aquele que quer impor padrões que ele próprio não adota. E a diferença entre o perdedor e o infeliz? Existe, professor? Olha, eu acho que nem todo perdedor é infeliz, sobretudo aquele que sabe que a vida é feita de altos e baixos. Mas aquele que não tem consciência disto é um perdedor sempre infeliz. Ministro Lewandowski, é recorrente o discurso de que a escrita de hoje representa um estado deteriorado de uma suposta época de ouro no passado. Verdade ou mentira? Bem, se nós estivermos pensando na literatura e no jornalismo, eu penso, isto me parece evidente, que esse tipo de escrita revela o momento presente. Se é um momento bom ou ruim, só os historiadores poderão dizê-lo. Ministro, para encerrar, como é possível se julgar no Supremo 120 mil processos por ano? Bem, em primeiro lugar, com muito trabalho. Depois, nós temos instrumentos adequados para isto, a informatização,
no meu gabinete a implantação da ISO 9001, mas também a emenda 45 trouxe alguns instrumentos muito importantes, dentre eles a repercussão geral e a súmula vinculante. Eu tenho a impressão que isto, num futuro, reduzirá bastante o nosso acervo e a vinda de processo, a subida de processo a esta corte, e nós passaremos a nos dedicar realmente às questões mais importantes, às questões relevantes do ponto de vista constitucional. Agora imagine se os tenebrosos votos longos fossem abolidos. Quantos julgados não teríamos a mais, hein, ministro? Pode dizer aqui em off. Nem todos os votos longos são tenebrosos, alguns são verdadeiras peças literárias. Mas eu dou a minha contribuição para apresentar votos bastante concisos. Professor, continua sendo professor? Dá tempo para ser professor, ou seja, continua no magistério? Infelizmente, não consigo mais dar aulas regularmente, mas eu continuo orientando os meus doutorandos e mestrandos na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, e trago aqui aquela visão do professor. Eu faço reuniões com a minha equipe, com os analistas, com os assessores e com todos os membros da equipe em geral, para discutirmos em conjunto os problemas que enfrentamos, fazemos verdadeiros seminários. Isso me dá muito prazer. Bom, a saudade não dói tanto, então? Ah, sem dúvida. Bem, saudades também de São Paulo, não é? Bom, sem dúvida nenhuma. Tenho muita saudade de São Paulo, dos amigos, dos familiares que dos deixei lá, alunos. dos alunos, da academia, da vida cultural. Sem demérito para Brasília, mas dizem que São Paulo é a Nova York dos trópicos. Agora, para encerrar mesmo, ministro, tem sobrado tempo para o senhor se exercitar, fazer seus exercícios? Como é que é? Olha, cada vez menos realmente. E agora, sobretudo como estou no eleitoral, é muito trabalho. E é uma época de eleições municipais. Nós temos que deixar o lazer e os exercícios, talvez, para o recesso de janeiro. No freezer, né? No freezer. Bom, ministro, foi um imenso prazer recebê-lo aqui no Contraponto. O telespectador, tenho certeza que gostou de conhecer, aliás, mais uma vez, né, essa nova oportunidade de estar perto de uma figura tão simpática como é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Eu que agradeço a oportunidade de, mais uma vez, estar sendo entrevistado nesse excelente programa que é o Contraponto, que é visto não apenas por operadores do direito, mas também pelo público em geral. Parabéns pelos seus programas e, mais uma vez, muito obrigado, Cacilda. E você não se esqueça, semana que vem estaremos de volta. Até lá. Imagine se os tenebrosos votos longos fossem abolidos. Quantos julgados não teríamos a mais, hein, ministro? Pode dizer aqui em off. Nem todos os votos longos são tenebrosos, alguns são verdadeiras peças literárias. Mas eu dou a minha contribuição para apresentar votos bastante concisos. Bem, ministro, saudades também de São Paulo, né? Bom, sem dúvida nenhuma, tenho muita saudade de São Paulo, dos amigos, dos familiares que dos deixei lá, alunos. dos alunos, da academia, da vida cultural. Sem demérito para Brasília, mas dizem que São Paulo é a Nova York dos trópicos. Quer dizer, além de uma esposa maravilhosa, o senhor precisa de tudo isso. A esposa é absolutamente imprescindível para o sucesso de tudo, não apenas do verdade. trabalho.